Alô, queridos, esse é um vídeo de dicas para você mitar nessa rodada 1 do Cartola FC 2024. Um time forte para mitar e valorizar na rodada 1 do Cartola FC. Dicas, análises e muito mais, então fica comigo até o final, não muda de canal, eu sou o Glauber, arruda o bom de bola. Vem pra cá! Meus queridos, antes das dicas, das análises, eu conto muito com o seu like, meta de 1000 likes nesse vídeo, vamos nessa, batemos a meta no último vídeo, eu conto com vocês, deixa o like, teu dedo não cai, selo anti-zica pra cima! Não se esqueça de se inscrever aqui no canal pra receber todo o conteúdo, e tem conteúdo bom aí de rodo pra você aqui toda rodada, vídeos e lives pra te ajudar a mitar nas rodadas, a ser campeão das suas ligas, analisar melhor o futebol, então vai, se inscreve aqui no canal, ativa o sino das notificações em todas pra não perder nenhum novo conteúdo, bora! Vamos falar da valorização de forma breve, porque eu já fiz um vídeo falando para isso, se você não viu, eu falo 2 minutos sobre a valorização, dá uma moral e assiste o vídeo, mas o que é que você deve saber nessa primeira rodada sobre a valorização que mudou? Primeiro, se você não tem o Pro para saber o mínimo para valorizar, eu vou te dar a fórmula aqui, 0,54 vezes o preço do seu jogador. É isso que ele precisa começar a fazer em termos de pontuação para começar a sua valorização. Primeira vez que mudaram a régua, o padrão da valorização para a temporada. Então, meu primeiro conselho para você é: tente montar um time forte, competitivo, com potencial de pontuar bem, de mitar, sem gastar todas as 100 cartoletas que a gente tem. Segundo ponto, e isso é que você deve se apegar principalmente, você tem que entender, o jogador, quanto mais barato ele é, menos pontos ele precisa fazer para começar a valorizar. Quanto mais o jogador é caro, mais pontos ele precisa para começar a sua valorização. Então dá para você encaixar alguns jogadores caros. Jogadores caros que eu falo acima de 10 cartoletas. Contanto que você harmonize, deixe o seu time equilibrado e com aquilo que eu falei anteriormente, um time com potencial de mitada. Vamos começar a nossa escalação, nosso time atualizado, lembrando e fazendo um convite a todos vocês, minha live aberta aqui será no sábado, às 11h45 eu estarei começando a minha live. 11h45, sábado, eu começo a nossa live aberta, atualizando esse time, tirando dúvidas e resenhando com vocês. Te espero aqui no canal. Vamos começar de uma forma diferente, até porque o vídeo é diferente. Inclusive, comente aqui no vídeo se você gosta do nosso conteúdo, quais as dúvidas que você tem, se eu te ajudo, de onde é que você está falando, que eu vou te responder no chat. Vamos fazer esse chat borbulhar. Meta de 1000 likes, como eu falei para vocês, eu conto com vocês. Tem um jogador na lateral que para mim é unânime. Já falei para vocês algumas vezes e vou ficar com ele até o fim, a não ser que aconteça alguma coisa diferente. Ayrton Lucas do Flamengo. Por quê? Ayrton Lucas é o maior desarmador desse time do Flamengo. Além de que Ayrton Lucas já tem 4 participações em gols. Ele tem 1 gol, 3 assistências, inclusive a pro gol do Bruno Henrique na grande final aí do Carioca. Então Ayrton Lucas a 7 cartoletas foi uma precificação muito bacana do Cartola. É um cara que não tem como deixar de fora. Só que a gente tem outras possibilidades também que eu vou estar mostrando agora. Bora pro campinho. Outra dica é me seguir, me acompanhar em todas as redes sociais e aqui no Instagram, o Bom de Bola, rede social mais ativa. Me segue, me acompanha, estamos crescendo bastante lá, batendo quase 50 mil, então eu conto com vocês, quase 50 mil seguidores, muito obrigado pelo carinho de todos, me acompanha lá no Instagram, já tem bastante conteúdo por lá, a gente vai fazer live e resenha por lá, caixinha de perguntas e muito mais, então me acompanha lá também. E se você quiser fazer parte dos meus grupos exclusivos, vai ser uma enorme alegria ter você conosco, tá certo? É simples, é no primeiro link da descrição, você clica para fazer parte dos meus grupos exclusivos, Clube de Sócios Bom de Bola, o CSBB, terceiro ano, ajudando milhares de cartoleiros, e também no QR Code, então você vai ter acesso aos meus times exclusivos, a uma live exclusiva com todos os assinantes, grupo de resenha, né, o Arquibancada CSBB, que eu tô por lá também, grupo de notícias, grupo de análise, material de apoio da rodada 1 à rodada 38, com um único pagamento, podendo parcelar em até 12 vezes, já perder de vista. Então, se você quiser fazer parte, aproveita, tá começando aí para aumentar o teu potencial de mitada, para ganhar tuas ligas, então vem comigo. Bom, Ayrton Lucas eu já falei, o outro lateral é o Varela, cabem os dois para quem quiser. O Varela é um custo-benefício bem aceitável, a 4 cartoletas, voltou a jogar bola com o Tite, inclusive fez gol sob o comando do Tite, 4 cartoletas, o Flamengo é o time mais escalado entre os 20 mais escalados do Brasil, isso também é estratégia, você tem que entender um pouco mais isso, eu falo isso detalhadamente para os nossos sócios, e também que o Flamengo só tomou 2 gols com seu time principal, vai pegar o time do Atlético Goianiense, o time do Atlético Goianiense em 10 jogos são 10 vitórias, marcou 32 gols,
mas é uma régua diferente, tá? Os dois laterais do Flamengo são muito bons, o Ayrton Lucas é unanimidade, cabe a dobra perfeitamente. Outro nome que eu quero falar pra vocês é do Claudinho do Criciúma, um cara que já tem participações em gols, dependendo da formação ele pode jogar de meia mais avançado ou de um ponta direita, já tem gol, assistências, já falei, custa 2 cartoletas apenas, então pensando na rodada 1, pra quem quiser apostar, ousar um pouco mais, cabe, é aceitável, um jogador 2 cartoletas, como eu falei, um jogador que custa pouco, ele precisa de poucos pontos para começar a valorizar, então vale. SG do Criciúma é difícil, é um time que sofre muitos gols, então cuidado. Outro nome que aparece no momento aqui da gravação, a gente vai ver se vai estar disponível até o final, é o Igor Vinícius. O Wellington, lateral esquerdo, a 5 cartoletas e Igor Vinícius a 3. Então não dá para confiar no SG do São Paulo, mas joga em casa. É também aceitável, jogadores baratos que podem ir bem, quem sabe pegar um SG. São jogadores de qualidade, com preço bem aceitável, bem convidativo. Então olha só, o William do Cruzeiro, ele está melhor do que o Marlon, tá? Então isso é uma informação porque eu tô acompanhando os estaduais. Então o William tá num momento muito bom, o Cruzeiro demitiu seu treinador, já tem um novo nome. O Bustos é um cara mais ofensivo a 8 cartoletas, acho que dá pra ir. Paulo Henrique do Vasco tem feito bons jogos a 5 cartoletas também de olho. René também de olho e Samuel Xavier Fluminense jogando em casa contra o Bragantino, que também não vem bem. Samuel Xavier também seria um nome ousado. Vocês estão vendo, são muitos nomes que dá pra gente ir. Vamos falar agora dos zagueiros e pra mim, falando de linha defensiva, pelo menos falando em termos de linha defensiva, no mínimo ter 2 defensores do Flamengo, tá? É o que eu pretendo, que eu dou de dica pra vocês aí de conselho, tá legal? Mas eu quero falar pra vocês dos zagueiros do Flamengo. O Léo Pereira custa 11 cartoletas, ele tem 3 gols na temporada, é um ótimo nome pra rodada. Só que o Fabrício Bruno a 7 cartoletas é o zagueiro mais escalado, então estrategicamente é interessante, inteligente ter esse cara no seu time. Além de que ele é bom no jogo aéreo, já andei analisando o Atlético Goianiense e as falhas também na bola aérea. Então o Fabrício Bruno é um bom nome a 7 cartoletas, é um nome ótimo pra rodada. Arboleda, 8 cartoletas, a gente sabe que pode ir bem. Na última temporada entregou uma média entre 6 e 7 pontos jogando em casa. Pode ser uma boa também. Mas o Fabrício Bruno, um nome excelente para a rodada. E é interessante não gastar muito com o zagueiro, tá? Porque a gente viu na última temporada, não trouxeram grandes pontuações e nada mudou em relação aos scouts. Então é bom a gente pegar a base do ano anterior para a gente ter como experiência e aplicar nessa nova temporada. Então a gente tem, por exemplo, o Zé Ivaldo do Cruzeiro, um cara ofensivo que finaliza muito, a 5 cartoletas contra o Botafogo, que pode até poupar alguns jogadores, então vamos ficar de olho. Não confio nos zagueiros do Inter, mas a gente tem um Vitão a 5 cartoletas, o Diego Costa a 5 cartoletas do São Paulo também. O zagueiro Kaique Rocha a 3 cartoletas do Atlético Paranaense me agrada muito. Joga em casa contra o Cuiabá. Vejo uma possibilidade de SG desse time do Atlético Paranaense a 3 cartoletas só, tá valendo. Mesmo Pedro Henrique a 6 cartoletas do CAP, também do Atlético Paranaense, pode ser uma boa, tá? Então acho que é por aí, você gasta pouco e pode lucrar muito. Vamos falar agora dos goleiros, pessoal. É o seguinte, começando por aqueles goleiros baratinhos, não recomendo você gastar uma grana na primeira rodada com goleiros. Se toma gol, tem que trabalhar muito em defesa para poder recuperar. Tá certo? A gente tem nesse momento 2 goleiros entre os 20 mais escalados. O Rossi do Flamengo é o goleiro mais escalado e depois a gente tem o Rocher do Internacional. E sem mais delongas, para mim esses 2 são os melhores nomes. O Rocher ou o próprio Rossi do Flamengo, tá? Muitos estão falando aí do Gustavo, que é o cara que tem um índice maior de defesas dos 20 times da Série A, um dado levantado pelo SofaScore, e tá tudo bem. Mas o Criciúma toma muito gol, permite muito chute, ele pode trabalhar em defesas, mas custa 3 cartoletas só, então é uma aposta. O Rocher a 5 cartoletas é um nome que me agrada. Por mais que sofra, não sofreu tantos gols na temporada, o time do Inter se mostrou em muitos momentos sólido defensivamente, vai enfrentar o Bahia. O Bahia, ofensivamente, é um time que cria. Na Copa do Nordeste, o time que mais finalizou de forma assertiva, ou seja, no gol, fazendo gol ou fazendo o goleiro trabalhar em defesa. Então eu penso que o Inter pode pegar um SG, mas mesmo que perca o SG, ele deve trabalhar porque é ofensivo esse time do Bahia. Então o Rocher é um ótimo nome, custa 5 cartoletas. E o goleiro mais escalado é o Rossi, que custa quase o dobro a 9 cartoletas. O SG do Flamengo é o mais confiável de momento, mas tem um risco, eu acho ele um goleiro caro. O Bento a 10 cartoletas está numa ótima fase, pode pegar o SG, mas são 10 cartoletas. Então eu vou escalar aqui o goleiro Rocher. Vamos falar agora dos meio-campistas. Bom, pra mim, tem um nome que nesse momento que eu tô gravando aqui, eu vou estar atualizando vocês no sábado, na live das 11h45, eu vou estar atualizando vocês.
Mas tem um nome que para mim tá voando na temporada, que é exatamente o Matheus Pereira do Cruzeiro. Para mim, nesse momento aqui, ele é um jogador unânime, porque ele é muito participativo, um jogador que tem uma média básica incrível, um jogador que tem 7 participações em gols, 1 gol, 6 assistências, o cara das bolas paradas tá voando, o Matheus Pereira. O Cruzeiro joga em casa e vai jogar contra o Botafogo, que pode até poupar jogadores e que vem sofrendo gols, mesmo também é um confronto de novos treinadores. Então, o Matheus Pereira, pra mim, é unânime. Outros nomes pra gente ficar ligado. O Arrascaeta custa caro, 18 cartoletas, mas ele é muito participativo. O cara desarma, o cara já tem gols no campeonato. Ele tem 5 assistências, 3 gols, ou seja, 8 participações em gols. Muito bom, só que ele custa 18 cartoletas. Dá pra encaixar no time? Dá, mas recomendo que você não gaste as 100 cartoletas, porque a gente vai viver algo que a gente nunca vivenciou no Cartola. Uma nova métrica em termos de padrão de estimativa de começar a valorizar, ou perder, ou a desvalorizar. Então, o Arrascaeta cabe no time, sim, ele tem muito potencial. O De La Cruz é o cara mais escalado do momento, De La Cruz do Flamengo. Ele tem uma média básica na faixa de 4 pontos. Ou seja, ele é um cara que sofre muita falta, é um cara que é o segundo jogador do Flamengo que mais desarma. Então ele vai provavelmente entregar isso. Só que ele não é o cara do arremate, não é o cara do gol. O De La Cruz ele tem uma assistência durante toda a temporada. Em 11 jogos, apenas uma assistência. Ele é o cara que dá o passe pro Arrascaeta brilhar, pro Arrascaeta fazer o gol, pro Arrascaeta distribuir o jogo, dar uma assistência. Isso tem sido padrão até aqui. Então o De La Cruz, ele vale. Ele é o cara mais escalado, mas eu tenho que te dar essa informação. Ele não é um cara que é pra estourar na pontuação. Já o Arrascaeta é. Só que ele custa 10 cartoletas a mais do que seu companheiro uruguaio, o De La Cruz. Então o Arrascaeta vale para quem quiser. O De La Cruz também vale a 8 cartoletas. O Matheus Pereira, eu já falei para vocês que é um jogador unânime para mim no momento. Tá legal? Ranieri a 8 cartoletas. Jogador de ótima média básica, inclusive uma média básica superior à do próprio De La Cruz. O Ranieri tem uma média de quase 4.40, só de faltas sofridas, desarmes, vai enfrentar o Galo. Atlético Mineiro tem o Hulk, que sai de muita perda de posse, o Paulinho sai de muita perda de posse, e o Ranieri, a gente sabe, é um ótimo jogador para Fantasy Games. Jogador de média básica, a 8 cartoletas, vale. Você tem o Maurício, que pediu para sair na janela do meio de ano aí do Inter, então tem essa, vamos acompanhar. Só que olhando, não é nem o momento do Maurício que é dos melhores. Ele tem algumas participações em gols na temporada, não jogou tantos jogos, mas o momento do Bahia é péssimo defensivamente. O atual campeão foi o Vitória e ele sofre muitos gols. Então o Maurício pode ser essa figura ofensiva do time do Inter. Então acho um nome muito bom também pra gente colocar muito em função dessa fragilidade do time do Bahia. Tá legal? Pelo time do Atlético Paranaense, eu gosto do Zapelli. Vamos acompanhar para ver se vai pro jogo. Vai ficar de fora do jogo da Libertadores e tal. Mas ele custa 6 cartoletas, tem participações importantes em gol, especialmente nos últimos jogos. E com o Cuca, olha, o Atlético Paranaense está fazendo muito gol e tomando poucos. Então, o Zapelli é um baita nome a 6 cartoletas. Também a 6 cartoletas o Garro. O Garro não tem a média básica do seu companheiro Ranieri, mas é o cara que tem as bolas paradas, chuta pra caramba no gol, ele tá muito mais próximo do gol. Então o Garro é uma tentativa de explorar ali a ofensividade de um Atlético Mineiro, que o Atlético Mineiro tem 3 jogos aí sob o comando do argentino Milito e em todos os jogos tomou gol. No entanto, fez muitos, mas sofreu gol em todos. Então o Garro tem aí essa possibilidade, eu acho um nome também interessante. Quero falar do Mateuzinho aqui do Vitória, 4 cartoletas. Para quem não conhece, eu já tô falando dele a longa data. O Mateuzinho a 4 cartoletas, ele é o motorzinho de arranque do time do Vitória. Vai jogar contra o Palmeiras. Ele sofre muita falta, ele faz desarmes, ele arma o jogo, ele faz a construção do jogo do Vitória por dentro ali, é um meio campo nato, aquele camisa 10, sabe? 4 cartoletas, entra como uma aposta, pouca gente vai nele, mas eu tenho que te dar essa informação, também é um bom nome. Vamos falar agora do que interessa, do ataque. É ali que a gente espera ali que o caldo vai engrossar, né? Um cara que eu não vou deixar de fora do meu ataque é o Pedro do Flamengo, o artilheiro do time na temporada. O cara tá demais, são exatamente 13 jogos durante a temporada com 12 gols marcados e uma assistência. 13 jogos, 13 participações em gols, além de que o Pedro é o cara do pênalti,
o Pedro é o cara mais escalado do ataque. Então o Flamengo vem num momento muito bom, o Atlético Goianiense é um time que sofre com as bolas aéreas, o Pedro é o cara de referência, é o cara que tá na área, então esse cara é unanimidade pra mim na rodada. Outro nome que é muito bom e tá num preço excelente é o Cebolinha. Cebolinha custa 5 cartoletas apenas, já tem boas participações em gols, tem uma boa média básica e também esse cara que pisa muito na área. Então assim, a dobradinha do Flamengo também é muito interessante. Pedro e Cebolinha. Vale muito a pena, 5 cartoletas só, 10 a menos que o Pedro. É importante falar, o Cebolinha é uma boa opção. Outro cara que eu gosto demais para rodada é o Mastriani. Vamos acompanhar se ele vai para o jogo, porque o Cuca tem feito um revezamento entre o Mastriani e o Pablo. E esses caras têm feito gols. Só que o Mastriani tá simplesmente voando. O Mastriani em 12 jogos tem 12 gols, 4 assistências. Ou seja, ele tem 16 participações em gols, 4 a mais do que o número de jogos. Claro, isso está contabilizando também os jogos do Campeonato Mineiro, mas mesmo assim ele continua mantendo a ótima média. Um outro nome que está muito bem foi o artilheiro do Campeonato Paulista em sua melhor temporada, Flaco Lopes do Palmeiras. O time do Vitória vai jogar em casa, está defendendo uma invencibilidade de mais de 20 jogos no Barradão, só que o Palmeiras também é campeão estadual, a exemplo do Vitória, e o Flaco Lopes é o cara da referência. Em 17 jogos ele tem 10 gols, 2 assistências, está num momento muito bom, finaliza pra caramba, tem uma média básica interessante e da forma que o Vitória tem sofrido gols, o Flaco Lopes pode ser uma boa. Custa 10 cartoletas, precisa de 5.4 para começar a sua valorização. Fica a dica. Fica a dica para outros nomes interessantes para a rodada. O Hulk, excelente, a gente vai escalar muito o Hulk, mas vamos ganhar cartoleta para a gente poder fazer isso melhor, né? O Hulk precisa de 11 pontos, quase 12 pontos para começar a valorizar. O jogador mais caro, 22 cartoletas. Claro, o potencial dele é grande, o Hulk joga demais e tem um número de participações incríveis, o cara de maior participação em gol na temporada pelo Atlético Mineiro. Se você tá confiante nele, ou só tá numa liga ali por pontos, não tá nem ligando tanto para a questão da valorização, o Hulk certamente vai entregar uma boa pontuação, porque ele é muito regular. Outros nomes aí importantes, tá? O Wanderson do Internacional com média básica 9 cartoletas, tem muitos nomes para a rodada. O Yuri Alberto tá num preço muito bom, fazendo uma temporada regular, mas é contra o Galo. O Diego Costa voando, tem mais participações em gols do que jogos, ele tem 7 participações em gols e 6 jogos, ele tá muito bem. O cara do pênalti tá muito bem, 8 cartoletas contra o Vasco que se defende mal, é aposta. Já falei do Mastriani. Alejandro tá numa temporada muito boa pelo time do Vitória. Júnior Santos vai jogar fora contra o Cruzeiro, então acho um pouco mais arriscado. Canóbio, 7 cartoletas, joga mais minutos, é o cara da média básica, interessante. Osvaldo, 6 cartoletas do Vitória, também tem feito bons jogos, vamos ficar de olho. Luiz Fernando no ataque é um dos destaques aí desse time do Atlético Goianiense contra o... É um dos destaques junto com o Shailon na meia cancha. Então é o Luiz Fernando. Ferreirinha, se for para o jogo a 6 cartoletas, é interessante também. Vamos ver se ele vai para o jogo ou não, tá? E, gente, ainda tem outros nomes que eu não falei tudo aqui para o vídeo também não ficar muito extenso. Então eu te convido, eu reforço nossa live 11h45 do sábado. Lembrando que o mercado fecha às 18h29. Vamos lá, time escalado, atualizaremos na nossa live do sábado, tá certo? Então é o seguinte, meu goleiro é Rocher do Internacional, nas laterais Ayrton Lucas, unanimidade, e William do Cruzeiro. Na zaga, Fabrício Bruno, que eu vejo um nome como muito forte para a rodada, e Kaique Rocha do Atlético Paranaense. Meio de campo com o Matheus Pereira, que para mim nesse momento é unanimidade do Cruzeiro, Maurício do Internacional e Ranieri do Corinthians, buscando a média básica ali, muito desarme. No ataque, unanimidade para mim é Pedro no ataque, Mastriani do Atlético Paranaense, tá fazendo gol em casa, e Flaco Lopes do Palmeiras, tá? Queridos, sempre uma grande alegria estar com vocês. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal para não perder nenhum conteúdo e, por favor, comenta aqui no chat que eu quero saber o que é que você tá pensando. Se você gostou do vídeo, se você gostou do formato, fala comigo de onde é que você tá falando desse Brasil. A resenha vai rolar solta aqui no chat, beleza? Então é isso. Deus abençoe você, sua vida, sua família. Até sábado na nossa live. Valeu, meta de 1.500 likes. Conto contigo. Bora nessa. Valeu, tchau. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting